Estamos de volta para o segundo bloco, a palavra com o Adriano para responder esse questionamento levantado pelo Osmir Lima, só relembrando que na avaliação do Osmir, o governador teve uma boa intenção, né, de criar agroindústria no estado. Resumindo. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela pergunta, porque eu faço aqui um breve histórico do que são meus 3 anos e meio à frente da instituição Federação das Indústrias do Estado do Acre. E eu antes era do setor, ainda sou, né, do setor da construção civil, e tinha minha visão um pouco fechada com relação aos investimentos do Estado e onde ele deveria fazer uma melhor política de economia para alavancar a economia e o setor privado. Agora, falando dos investimentos que o governo Tião Viana em si fez, e que não foi só o Tião Viana que fez, ele simplesmente ampliou esse investimento, ele já vem uma proposta, desde a fábrica de taco, como o senhor colocou, é uma proposta de industrialização que é o que eu imagino que pode dar o maior volume de negócios para um Estado, sobretudo que depende da União, como é o Estado do Acre. Você precisa industrializar alguma coisa para você ter escala e começar a pensar na economia mais forte. Falar dos investimentos que foram feitos na base do governo Tião Viana, eu, pelos 3 anos e meio que estou à frente, pude avaliar que 8 anos, vamos dizer assim, do governo dele não é o suficiente para você fazer a avaliação da curva de viabilidade de qualquer projeto, sobretudo aquele projeto grandioso, como é o caso da Dom Porquito, porque existem inúmeras variáveis a serem consideradas. Então, considerando que a Dom Porquito precisa ter lá matéria-prima, dentro de uma condição em que ele precisa capacitar o produtor, dar todas as condições da linha de financiamento para que ele consiga adquirir suas matrizes, cuidar e ainda torcer para que nada de mal aconteça do ponto de vista da curva da economia global, para que não tenhamos aí uma situação de descrédito no consumo mundial sobre a carne suína, por exemplo. Então, são inúmeras variáveis. Nós estamos falando de uma coisa mais complexa do que botar a responsabilidade numa pessoa que teve a ideia de fazer um investimento daquela envergadura. Nós temos lá uma engenharia de gestão que é uma parceria, onde o Estado entra com uma parte através da ANAC e tem um fundo, Caeté, que faz também uma parte do investimento, até a maior parte, que também acreditou no projeto e na sua viabilidade. Então, não é uma coisa que o governador do Estado seja responsável. Lógico, a equipe de governo foi lá, convenceu e aprovou isso dentro de um parâmetro que é o normal para qualquer tipo de investimento. Agora, passa-se por uma situação de descrédito em função de todo o declínio da economia, todas as variáveis que eu já falei aqui, considerada no âmbito mundial e que ela, considerada também como o maior público consumidor, o público-alvo dele, o público andino, não conseguiu até hoje viabilizar esse comércio exterior. E aí nós vamos colocar que nós temos as barreiras sanitárias até as alfandegárias passando pelas barreiras políticas, porque nenhum país, ninguém vai fazer um comércio se não existir a mão e contramão. Então, isso é bem simples. Agora, dizer que ela foi uma aposta errada, eu não concordo. Eu concordo que nós precisamos, sim, melhorar aquela gestão. Afirmou isso, não, né? Não, mas é o pensamento que se coloca quando se pergunta sobre por que ela não decolou, por que não tem os 800 empregos, só tem a metade dos empregos até agora. É por isso. Você tem uma condição, que é a linha de curva de viabilidade, que ela precisa ser obedecida e aí precisa ser tangenciada a todo momento por uma gestão profissional. E por que a ZPE não atraiu ninguém? A ZPE já é outra escala, é outra situação. É porque a ZPE não prosperou em nenhum estado do Brasil, porque São Paulo não deixa. Aí é exatamente o ponto. Só o Ceará que tentou ainda. Hein? Não, e o Ceará tem um desenho diferente que eu conheço. Bem diferente. Né? Mas voltando à industrialização, você acha que cultivar uma proposta dessa está errada? Eu não acho, eu acho que deve ser aperfeiçoada. E acredito muito que o próximo governo, o governo Lasso, não pode desperdiçar toda a energia que já foi colocada, mas deve sim se apropriar disso e fazer um trabalho. Você insiste nisso, eu quando comecei a fazer a pergunta, eu comecei elogiando o governador. Então não cabe, você me permite, isso não cabe dizer como se eu estivesse fazendo uma crítica, não fiz uma crítica. É isso que eu estou tentando... Eu fiz ao contrário, eu fiz um elogio à iniciativa dele e apenas perguntei quais as razões no entendimento do presidente da federação de não ter dado certo. É razões técnicas, não posso dizer que não deu certo ainda. Presidente. É por isso que eu estou tentando dizer a questão temporal. Nós estamos no meio de uma situação em que, considerando essas variáveis, ainda é cedo para avaliar. Alex. O presidente, o governador eleito, Gladson, ele diz assim: o que é da iniciativa privada tem que ser tocado, o Estado não vai mais participar. Pronto. Eu queria pegar esse gancho
complementando até o que está se discutindo. É onde eu queria chegar. Como é que vai ser feito isso? O redesenho dessa gestão tem que ser pensado sobre essa ótica. O governo tem que tirar exatamente a mão de dentro dessa gestão, e aí nós vamos diretamente para peixe da Amazônia. Tá? Nós precisamos ter viabilidade. Primeiro, ela tem que ter sustentabilidade para chegar à viabilidade. E nessas condições, o empresário tem que estar livre para poder ele pensar de uma forma independente de como ele vai fazer a proposta para fazer isso prosperar. É assim em qualquer situação. Agora, existe uma preocupação que é fazer essa transformação. Nós conseguimos convencer o governador Tião Viana, nos 3 anos que estamos à frente, de que esse modelo precisava imediatamente começar a mexer, mas não pode esperar mais. É o caso da fábrica de taco. Ela não deu certo no passado porque o pensamento que se tinha era um pensamento ideológico, sim, de você pegar esse produto lá dentro da floresta. Ajudar o pobre lá, dar o seringueiro. Isso. Então, não podia produzir qualquer produto. Hoje não, ela está lá e está gerando 200 empregos, 150 empregos nessa média aí, 60, 150, mas ela está cumprindo a primeira função social dela, que é a geração de emprego. Deixa eu só concluir aqui. E aí, quando você tira o Estado de dentro, a primeira coisa que acontece, o Estado deixa de gastar ali. E aí ele transfere o risco para aquela gestão empresarial que está lá e que tem que ser profissional. Então é essa mudança que eu considero. Agora, não é fácil você fazer isso da noite para o dia. Primeiro tem que, de novo, ir lá, fazer um estudo, verificar a viabilidade hoje nas condições que estão e propor essa mudança do foco. Viu, eu vou me dirigir aqui para o Alex para contestar o Osmi Lima. Me dá prazer em contestar o Osmi Lima. Eu já noto isso. Já noto Osmi isso. Lima, e eu quero que você acompanhe meu raciocínio. A expressão direito adquirido, ou é revisto à luz da nossa Constituição, ou então nós não resolvemos nosso problema fiscal. Deixa que eu lhe diga isso. Osmi, a reforma da Previdência, ela tem que ser feita de sorte a produzir resultados imediatos, porque se tivermos que esperar 20 ou 30 anos para produzir esse efeito, o país já quebrou. Não adianta. A reforma da Previdência que tem que ser feita no Brasil é a mesma que foi feita em todos os países da Europa e especificamente foi feita ultimamente na Grécia. Que não foi de imediato. De imediato. Porque de imediato eles deixaram de pagar. É outra coisa. Viu? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu me lembro muito bem, porque na época da Constituinte, o Osmi ficava muito ligado a esquerdalha da Constituinte. Né? E eu ficava na direitona. Eu nunca saí da direitona. Esquerdalha, meu amigo, essa foi forte. E quando a esquerdalha pretendia ver aprovado alguma coisa... Bernardo Cabral. Que contrariava os direitos, chamados direitos adquiridos, que na minha interpretação, eu os denominava de direitos mal adquiridos. Aí Zé Genuíno sai com a expressão que eu nunca me esqueci. Ele disse, se direito adquiridos não pudesse ser revogado, a escravidão no Brasil não podia ser, não deixaria de existir, que era um direito que se adquirido. Então, Osmi, a reforma da Previdência Social, ela tem que ser apresentada, e o seu Bolsonaro vai ter que apresentar logo no mês de janeiro, para cortar o déficit da Previdência, e logo, ou então ele não governa esse país. Ele e ninguém. Ele vai inventar um milagre. Vamos aguardar. O grande problema, na verdade, é que o maior déficit da Previdência, como eu falei, é no regime próprio. É a União. A gente não vai entrar em consideração os militares do Exército que não pagam a Previdência, que pagam a União direto. Então, será que ele vai ter coragem de congelar os salários durante aí um bom tempo? Porque vai mexer direto lá no servidor público, porque hoje o maior déficit é o servidor público. Claro. Assim, eu não sei se pode falar, mas assim, eu vou falar aqui, Alex, eu sou um leigo, mas um magistrado, ele ganha aí 40, 50 mil reais de verbas indenizatórias, aonde não incide nem imposto de renda e nem previdência. Vai se mexer nisso? Vamos ser sinceros. Porque o problema não é o servidor ganhando 2, 3 mil reais. Claro que 50 mil de verba indenizatória, onde não incide nem imposto de renda e nem INSS. Vão ter coragem de mexer nisso? Viu, senhor Osmi, eu também concordo com o senhor Narciso, no fato que a reforma tem que ser feita de imediato,
o resultado vai ser de médio e longo prazo, mas de imediato vai surgir algum efeito. Sim. E a gente sabe que é necessário. O senhor falou aqui agora há pouco sobre a questão da saída das empresas, do risco Brasil, que tem levado as empresas a saírem do Brasil. A reforma da Previdência é um sinal do presidente Bolsonaro de que o investidor ele pode vir ao Brasil. O senhor lembra, uma das maiores livrarias do mundo fechou. Não, a francesa. Esqueci o nome agora, fechou no Brasil por causa disso. Há pouco tempo atrás, a Azul queria sair do Brasil por causa disso. A Galimar. Né? Várias empresas. Então, várias empresas, a cultura agora. Então, assim, é um problema... Olha, o problema é o seguinte, o problema da Previdência, nós temos que deixar claro, e todas as reformas feitas até agora, Adriano, sempre contiveram uma regra de transição. A regra de transição é para aqueles que têm as expectativas de direitos, que se procura respeitar, e, evidentemente, alguns casos, direitos adquiridos, sim. Essa é a regra de transição, não tem uma reforma até hoje, vai continuar tendo. Então, eu espero que o Bolsonaro consiga isso. A mim, eu diria que, para curto prazo, eu acho praticamente impossível. Praticamente impossível qualquer diminuição. Então é mentira do Paulo Guedes que ele não vai acabar com o déficit. Então o Paulo Guedes está mentindo. Outra coisa, Narciso, quando você fala essa questão de posição em Constituição, são visões diferenciadas. O empresário brasileiro, me desculpa, Adriano, boa parte dele hoje se modernizou muito mais do que eu era naquela época. Sim. Se modernizou. Naquela sua época, o empresário brasileiro queria só ficar milionário e rico num país de 30 milhões de miseráveis. E nós queríamos combater essa desigualdade, tentar dar condições aos empresários, sim, mas que ele não tivesse tão ambicioso, e ele hoje está muito mais moderno, está vivendo que ele não pode, fazer um jantar de 1 milhão e o vizinho dele passar fome. O empresariado brasileiro de hoje, ele é muito mais moderno do que era na Constituição de 88, há 30 anos atrás. Eu queria fazer uma observação, Pois não. Quando se fala de economia a nível de Brasil, eu vejo também como preocupação essa proposta de extinção do Ministério da Indústria e Comércio, né? Isso é uma coisa que ficou muito preocupante, porque hoje a indústria é lá que mais arrecada, que mais recolhe. O agronegócio, a agricultura, ela recolhe 2,5%. Né? Então, quando se diz assim, a saída para o Brasil é o agronegócio, a gente tem que pensar que a resposta que a economia precisa também vem através do aumento da arrecadação. E quando se trata do percentual lá de mais de 12 milhões de desempregados, eu estou falando de pessoas que perderam o emprego. Mas se você considerar que nós temos pessoas desocupadas que estão entrando no mercado de trabalho, o número é muito maior. Sim. Então não dá para você fazer contas aqui e dizer que vai sair com uma fórmula mágica. O Brasil é muito complexo, não é uma Alemanha que não tem mais nenhuma árvore para desmatar, então não tem problema de meio ambiente lá para suprimir nada. Então eu vejo isso com muita cautela. E eu queria considerar aqui também que o nosso Estado, assim como o Brasil, precisa de, imediatamente olhar para as empresas. Nós fizemos, como o Alex colocou aqui, um plano elaborado, buscando informações no empresário para saber qual é a expectativa dele, para o que ele espera do próximo governo, como o governo pode olhar para ele no próximo mandato, isso a nível de governo municipal e estadual. E nós entregamos para os candidatos a governo e eles se comprometeram de fazer um olhar mais aprofundado após a eleição, porque é necessário fazer isso. Quem gera emprego e renda e quem dá as condições desse Estado um dia sonhar e ter independência de governo federal é as empresas. Essas empresas não se trata do empresário, eu não defendo o empresário, eu defendo as empresas porque eu defendo o emprego. Então vamos lá, o que a gente pode esperar de um Estado como o nosso, que depende, hoje praticamente a carteira maior é a construção civil e essa carteira está praticamente 90% dependendo do recurso público, do investimento público. Precisamos pensar em uma forma de recuperar essas empresas. E aí nós temos que trabalhar uma recuperação fiscal, começar a parar. A discussão que me levaram na Assembleia outro dia foi... Eu não fui lá para dizer se sou contra ou sou a favor de refis ou de governo que arrecada mais ou arrecada menos.
No momento que a gente vai lá com a defesa e a atribuição de defender a empresa, eu estou pensando exatamente na minha sardinha, sim. Então, por isso, lá nós consideramos a possibilidade de um desconto. Aquilo não foi refis, um desconto pontual, sim. Não me importa se arrecada aqui ou se arrecada lá, mas na preservação da situação do empresário, nós conseguimos pontuar que se o governo pensa em arrecadar e pensa que é ser bonzinho em dizer que vai dar desconto de juros e multa, por que ele não pensa também em pagar o que ele deve? Então, nessa condição, nós encaminhamos uma proposta através da Aliança Sinhazip de imediato, que é uma nova moeda que nós já vimos brigando há muito tempo. Se eu te devo e você me deve, por que eu não posso fazer um encontro de conta? Seria mais justo. Claro. Então, quando se fala em recuperação fiscal, de olhar para o empresário, de olhar para as empresas, nós estamos olhando para os empregos e para os novos postos de trabalho que vão ser gerados. Esse é o otimismo que a gente espera. E os impostos, qual o risco do governo em fazer o encontro de contas? Porque é uma resistência. Na Eu vi realidade, a deputada Eliane lá na tribuna, discussão, debatendo isso que foi proposto, né? Através dela. E qual é o problema? O que acontece com a prefeitura, com todo mundo, ninguém quer fazer encontro de contas? Ô, Astério, eu tenho uma resposta para isso. Diga, Narciso. Olha, eu acho que... Eu gosto muito de fazer o papel do diabo. Advogado do diabo. Advogado do diabo não. O diabo é porque fala papel é os mil. Eu faço de advogado do diabo. Ai, Do meu advogado. É. Eu faço papel de advogado dele. Hoje o negócio tá bom. Eu vou tomar café depois. Cafezinho lá no shopping. Nos últimos dias, nós estamos vivendo um falso moralismo neste país. Que aí sim, viu, Osmir? Ou o senhor, nosso futuro presidente Bolsonaro, se desvia deste caminho, ou então o desastre do governo dele já está contratado. Qual é esse falso moralismo? Diz aí. Fizeram da corrupção Quero saber encontro de contas. o único mal deste país. O único mal. Tudo. O aposentado quer que aumente o salário dele porque a Odebrecht roubou o dinheiro da aposentadoria dele. Quando, na realidade, a corrupção não representa 1% da irresponsabilidade fiscal cometida pelos nossos governantes. Aí isso fez com que, aqui no Acre mesmo, houve um momento, depois de uma crise judicial que houve aqui no Estado, que alguns secretários de Estado entregaram os cargos com medo de assinar uma ordem de pagamento e ser acusado de estar pegando propina no pagamento que estava determinando. Não, mas isso ainda hoje predomina. Aí sabe o que é que acontece? Aí vem a sua pergunta. Sabe por que é que esses encontros de conta não se dão? Por causa de uma burocracia terrível que tem que se enfrentar. E segundo, por exemplo, está fazendo acordo, trocando imposto por benefício, não sei o que mais. O falso moralismo... Como o Marcos Alexandre fez na questão dos ônibus, que ele está respondendo o processo porque fez um encontro de conta com os empresários para diminuir. Tá certo? Aí está respondendo a justiça. tá, aí é outra coisa. Eu hoje vi a maior borsalidade do mundo é esse tal de ministro do Supremo Tribunal, o Barroso, querendo transformar a fraude em licitação num crime hediondo. Um boçal. Ele pode ir para a presidência da Suprema Corte. Continua, para mim, sendo um boçal. Quer dizer que agora você entra numa licitação, você ganha uma licitação, o seu empresário concorda com ela, o que perde, denuncia que você... Aí você pode... Aí pega um juiz parcial e lhe enquadra... Adriano, não, tu vai falar sobre isso mesmo. Me surpreende essa dificuldade que vocês estão colocando aí de encontro de contas, porque é o seguinte, num passado, eu diria não muito recente aqui, não sei nem quem era o governador, não sei se já era na era PT, a minha mulher tinha uma empresa e essa empresa quebrou e ficamos devendo. E tínhamos um amigo que tinha crédito para receber do Estado, não recebia. Foi feito um encontro de conta que depois eu paguei esse amigo. Mas foi feito um encontro de conta entre os dois, para uma coisa imediata. Por que a dificuldade de hoje? Não estou conseguindo entender.
Eu vou lhe dizer, então. Nós vemos debatendo isso há 3 anos já, desde que eu entrei, porque eu não vejo uma outra forma da gente ser justo. Essa questão de dizer se o crédito é legítimo ou não, isso não depende do empresário, depende de uma questão jurídica lá, que eles coloquem os juristas para discutir isso. Não cabe ao empresário. O empresário quer saber de receber e pagar o que deve. A questão, Astério, é o seguinte: o que eu te devo vale menos do que o que tu me deve. É só essa. Aí nós ficamos nesse dilema. O governo tem o direito de cobrar multa de ofício, de juros e atualizar tudo, mas o que tu me deve, tu não cobra, não altera nada. Não é corrigido. E mesmo assim a gente encontra dificuldade. Então foi por isso que eu levei essa questão para dizer, não é justo. Não é justo mesmo a gente estar sendo tratado dessa forma. Uma recuperação fiscal, por exemplo. Vamos falar de um novo refis para o governo Gladys fazer. Calma lá. Não é o refis que vai salvar as empresas. É uma recuperação fiscal que tem que ser feita, porque quando eu contraí um débito lá com o meu investimento que eu fiz, promovido pela ânsia de crescer e de gerar emprego e renda, o banco avaliou meu balanço com um faturamento lá em cima. Hoje esse mesmo endividamento continua e o meu faturamento está aqui embaixo. Lá embaixo. Então eu tenho que pagar de acordo com o meu faturamento, para ser justo. Então falar de encontro de contas é necessário se falar de forma justa. Então nunca vai acontecer do jeito que a gente quer, mas foi um avanço. E mesmo assim, só 50%, porque a intenção era de arrecadar, então se eu devo 100%, eu só posso abater 50%. Mas já é um avanço. E eu espero que seja essa a compreensão, porque não tem como nenhum governo pensar em tirar qualquer estado ou qualquer país da situação econômica que se encontra sem fortalecer o setor produtivo. O grande problema também... Mas deixa eu fazer uma pergunta para você direto e você pode até incluir a resposta dele. Quais os principais problemas que o comércio acreano está enfrentando nesse momento? Vamos lá. Complementando a pergunta do Osmir, os empresários reclamam o tempo todo da cobrança antecipada de entrada e também de saída. Eu queria que você explicasse melhor para o nosso público. Complementando nós temos aí essa questão é uma questão crônica e até difícil de falar. Alex, eu queria pedir só para você responder depois do intervalo. Tudo bem. Pode ser? Ok. Vamos ao intervalo, voltamos para o terceiro bloco.